Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é a missionária Raquel Cardoso. Nós estamos aqui para mais uma live, para juntos compartilharmos um pouco e aprendermos um pouco da palavra de Deus. Amém? Eu quero agradecer a você que já está aqui presente nessa live, junto conosco, para ouvir e também aprender da palavra do Senhor. Amém? Eu gostaria de orar. Vamos orar antes de iniciarmos com a palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor, nessa noite, Ele tem uma palavra forte para o seu coração, para o meu coração, direcionada diretamente da vontade dEle para nós. E nós vamos orar para que a nossa mente possa ficar aberta para entendermos e aprendermos o que o Espírito Santo de Deus tem a nos revelar nessa noite, por intermédio da sua palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu glorifico o teu nome, eu te engrandeço, te exalto, eu te adoro na beleza da tua santidade, Senhor. Por essa oportunidade, Senhor, de poder falar da tua palavra, do teu nome. E, ó Pai querido, para juntos aprendermos, Senhor, da tua palavra. Entra dentro desse lar agora, desta casa agora, Senhor, que está aqui neste momento, por este meio, ó Pai, por este meio dessa internet, para juntos compartilharmos, entendermos e aprendermos da tua palavra. Fala conosco nesta noite, abra nossa mente, nosso coração, para que possamos ouvir a tua voz, ó Deus. Assim te glorificamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você que está aí na sua casa, com a sua Bíblia, abrir no livro de Isaías, no capítulo 43, nós vamos ler o versículo 18 e o 19. O Senhor colocou essa palavra no meu coração e eu tenho certeza que o Senhor tem coisas grandes para nós nessa noite. Amém? Isaías 43, 18 e 19, que diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Glória a Deus. É uma palavra poderosa, né? É uma palavra muito forte. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. É difícil, né, irmãos? Mas nós vamos aprender na palavra do Senhor que nós devemos seguir esse conselho para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Segundo uma pesquisa realizada, nós hoje, os seres humanos, nós vivemos hoje 70% do nosso passado, 25% no nosso futuro e apenas 5% no nosso presente. É muito pouco, né? Nós vivemos mais pensando no nosso passado do que no nosso presente. E vivemos mais ou menos assim: se eu tivesse me casado com tal pessoa, se eu tivesse cursado tal faculdade, se eu tivesse me mudado para tal cidade, se eu tivesse aceitado tal proposta, se eu tivesse ido morar em tal cidade, nós ficamos só no passado. Se eu tivesse, se eu fizesse, se eu escolhesse, e nós não nos conformamos com a nossa realidade, com a realidade do nosso presente. Nós não nos conformamos com oportunidades que foram passadas e perdidas. No meio evangélico, o nosso passado em que nós vivemos hoje é mais ou menos assim: quando eu pregava, quando eu cantava, quando eu orava, quando eu jejuava, quando eu subia ao monte. Já ouvi muito isso. Então vivemos no nosso passado. Eu há anos atrás eu era mais crente, eu orava mais, eu consagrava mais, eu jejuava mais, eu lia mais a Bíblia, eu subia mais para o monte. E quando nós paramos um pouco para refletir, nós vivemos uma vida inteira pensando somente nas oportunidades que foram perdidas, nas oportunidades que já se passaram, inconformado com as oportunidades que perdemos, porque vivemos pensando no nosso passado.
e nós não conseguimos nos perdoar e nem perdoar pessoas que no nosso passado nos feriram, nos machucaram, nos magoaram, e isso reflete muito, muito na vida que vivemos hoje, de como você enxerga e como você vê o seu passado. Existe um ditado muito popular que diz que quem vive de passado é museu, e é verdade. Quem dera, se nós tivéssemos uma máquina do tempo para poder voltar lá atrás, há anos na nossa vida, se você tivesse uma máquina do tempo para voltar lá onde você foi ferida, lá onde você foi machucada, lá onde você perdeu a oportunidade em que você não se conforma, que não era para ter perdido, se nós pudéssemos entrar numa máquina do tempo, voltar no nosso passado, mudaríamos muita coisa, consertaríamos muita coisa. Mas nós não temos uma máquina do tempo para mudar essa realidade. Mas nós temos a palavra perdão para conseguirmos viver o nosso presente e enxergarmos o nosso futuro. É uma palavra muito difícil, porque a nossa natureza humana não gosta muito dessa palavra. Porque quando nós lembramos do nosso passado, existem sentimentos que vêm ao nosso coração não provenientes da parte de Deus, que alimenta a nossa carne. E é nessa hora que se manifesta a nossa natureza humana. A natureza humana do ódio, a natureza humana da raiva, a natureza humana, ela quer revidar uma palavra mal proferida, revidar uma brincadeira mal feita. A nossa natureza humana não se conforma com uma oportunidade que você perdeu. E essa natureza humana fica remoendo o passado dentro de nós e traz ao nosso coração sentimentos que não são provenientes da parte de Deus. Por quê? Porque vivemos com a lembrança do nosso passado. E é muito difícil para a nossa natureza humana perdoarmos, para podermos viver o novo que o Senhor tem para nós, para podermos enxergarmos um futuro diferente do que a realidade de hoje nos mostra, a realidade da vida que nós estamos vivendo. Nós não temos uma máquina do tempo, mas nós temos o perdão de Deus, para nós perdoarmos a nós mesmos, para nós perdoarmos a quem nos feriu, para perdoarmos a quem nos machucou e para podermos viver o novo de Deus. E nós só conseguimos viver isso se nós conseguirmos perdoar a nós mesmos e ao nosso próximo. É muito difícil? É. Mas é possível? Sim. É possível. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Romanos capítulo 12 vai dizer: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você transforma os seus pensamentos e você entende que você precisa se ver livre de todo o lixo do passado, de todo o peso do passado, de todo o constrangimento do passado, que você entende que você precisa perdoar a você mesmo e depois os teus próximos para você viver o novo de Deus. Quando você consegue transformar a tua mente, o teu pensamento em relação a isso, você vai começar a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas eu gostaria de compartilhar com você sobre Judas, quando lá a passagem em João no capítulo 12. Em João no capítulo 12 nós vamos ver uma passagem muito conhecida. A Bíblia vai dizer que Jesus está em Betânia e Jesus está sentado à mesa juntamente com Lázaro, o recém-ressuscitado, juntamente com muitos curiosos e os seus discípulos e alguns judeus que estavam ali, que estavam quando Lázaro foi ressuscitado, ficaram curiosos em ver Jesus ressuscitar Lázaro. Todos estão sentados à mesa. A Bíblia diz que Marta está o servindo e Maria, adoradora por excelência, vem até Jesus e a Bíblia vai dizer que ela vem com um vaso de alabastro cheio de nardo puro, uma essência pura, e ela vai jogar aquela essência sobre Jesus, ela vai ungir Jesus, porque ela quer agradecer a Jesus pelo milagre da vida, pela ressurreição
do seu irmão chamado Lázaro. Mas quando nós lemos essa passagem, nós vamos ver, a Bíblia vai dizer que Judas, ele fica irritado. É interessante observarmos que todos os discípulos estão ali e Jesus está rodeado de pessoas, judeus, curiosos, mas somente Judas vai manifestar a sua revolta, a sua indignação com Maria, porque Judas, como tesoureiro de Jesus, como Judas era, ele entende, ele sabe que aquele perfume que ele está ungindo a Jesus é valiosíssimo, que aquela essência é uma essência pura. E ele entende tanto que a Bíblia vai dizer que ele podia vender, que Maria podia vender aquele perfume por 300 denários ou 300 dinheiro. Isso significava quase que salário de um ano de um trabalhador. E ele vai dizer, por que tamanho desperdício, se você podia pegar essa essência, vender e dar esse dinheiro aos pobres. Judas entende que aquela essência é valiosa, mas a preocupação de Judas não está na boa ação, não está em caridade, não está pensando nos pobres, porque Judas, por ser tesoureiro de Jesus, Judas está pensando no seu próprio bolso, porque quando nós vamos conhecer mais a passagem, nós vamos ver que Judas, ele era um homem em que ele roubava. João, no capítulo 12, versículo 6, vai dizer que Judas era ladrão. A preocupação de Judas estava em vender aquele perfume, se converter em dinheiro e colocar o dinheiro na bolsa em que ele carregava com ele, porque era tesoureiro de Jesus. E Jesus vai dizer, por que molestais? Os pobres sempre tendes convosco, e sempre tens a oportunidade de lhe fazer boa ação quando quiseres, mas a mim nem sempre tens. E aí Jesus vai fazer uma declaração que vai perturbar ainda mais a vida de Judas, porque Jesus vai dizer, esta antecipou-se em ungir o meu corpo para a sepultura. A maior frustração de Judas vem com essa declaração de Jesus. Porque Judas, como tesoureiro de Jesus, talvez pensava num futuro brilhante para a sua vida. Mas quando Jesus faz essa declaração, Judas agora tem anunciado o seu cargo como tesoureiro de Jesus, o fim. Judas vê o fim, talvez, da sua aposentadoria, o fim dos seus meios lucrativos, o fim de ganhar um dinheiro como ele fazia. Judas vê o fim de tudo isso com a declaração de Jesus. E agora Judas vai querer compensar isso de alguma forma. Sabendo que Jesus vai morrer, o que Judas faz? Judas vai vender a Jesus por 30 moedas de prata. O preço que se vendia a um escravo. E a Bíblia vai dizer que Judas vende a Jesus por 30 moedas de prata, o preço que se vendia a um escravo. Mas quando eu olho para essa história, eu analiso essa história que é muito triste, eu vejo que a maior tristeza dessa história está em saber que uma pessoa que andou com Jesus, conviveu com Jesus, não aprendeu nada de Jesus. Porque quando nós lemos em Mateus, no capítulo 6, no versículo 19 e 20, vai dizer, não ajunteis tesouro na terra, aonde a ferrugem corrói, aonde a ferrugem come, mas aí vai dizer, ajunteis os seus tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corrói. Judas não aprende nada com Jesus. Tanto é que Judas não aprendeu nada com Jesus, porque nós vamos ver que Judas nem o amor de Jesus ele experimentou, porque a verdade de toda essa história é que Judas não se arrepende de suas ações. O que Judas vai sentir é um sentimento de remorso. Quando você busca o significado da palavra remorso, quer dizer inquietação, abatimento da consciência, quando se percebe que cometeu um erro ou que fez alguma coisa errada. O remorso vai fazer Judas devolver as 30 moedas de prata, mas o perdão o levaria à cruz para pedir a Jesus perdão por ter vendido a Jesus e por ter traído a Jesus. Sabe por que esse sentimento vem no coração de Judas? Porque Judas vai ficar pensando no que ele fez, na ação que ele cometeu,
no erro que ele cometeu, no engano que ele cometeu, e a lembrança do seu passado vai alimentando um remorso no seu coração. Se Judas pensasse no seu futuro ou no seu presente, ele ia entender que se ele fosse até Jesus e pedisse perdão a Jesus, Jesus o perdoaria. Porque quando nós vamos ver a história de Jesus, Jesus perdoou o ladrão da cruz, Jesus perdoou um homem que era ladrão e que ele nem conhecia. Será que Jesus não perdoaria também a Judas? Mas Judas não se arrepende. O que Judas sente por ficar lembrando da sua atitude errada, dos seus erros do passado, do que ele não poderia ter feito, do erro que ele cometeu, leva ele a sentir remorso. A devolver as 30 moedas de prata não resolveria o seu problema. O que resolveria o seu problema era arrepender-se do seu erro e ir até Jesus e pedir perdão a Jesus. E o remorso que ele guardou no seu coração foi tão forte, o remorso foi tão dolorido em saber que uma pessoa inocente foi injustiçada, que a Bíblia vai dizer que Judas vai até o templo, ele lança as 30 moedas de prata, ele sai, e o que é que Judas faz? Mateus 27, capítulo 5. Judas se enforca. Ele comete um suicídio, porque ele não se arrependeu. Se ele se arrependesse, Jesus teria o perdoado. Mas o remorso, que é um sentimento causado por lembranças do passado, por erros que cometeu e que não deveria ter cometido, não leva ele a pensar no seu presente nem enxergar no seu futuro. O remorso leva ele a cometer um pecado, que é cometer suicídio e tirar a sua própria vida. É triste essa realidade. É muito triste conhecendo toda essa história, sabendo que ele conviveu com Jesus. Quando nós lemos em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, vai dizer: se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O passado de Judas leva remorso no coração dele e ele não consegue conviver com isso. Eu venho aqui para te dizer, eu não sei o que é que a tua consciência te acusa, o que é que o remorso alimenta dentro de você. Eu não sei o que você fez no teu passado que não deveria ter feito, que não deveria ter cometido, mas eu vim aqui para te dizer, não deixe o remorso te consumir, fazendo você se alimentar somente das coisas passadas. Eu vim aqui para te dizer que o nosso Deus, ele é o mesmo, e que se você se arrepender de todo o erro que cometeu, de todas as atitudes errôneas que você viveu até hoje, no engano, na mentira, no pecado, o Senhor é fiel e justo para te perdoar, e você vai ser livre para enxergar o novo de Deus, para viver o novo de Deus na sua vida, para se libertar de todo o jugo, de todo o peso, de toda a condenação que você vive vivendo angustiado e amargurado, porque não consegue se perdoar. Quando nós olhamos também para a vida de Herodias, a história de Herodias está no livro de Marcos, no capítulo 6, do versículo 17 ao 18. Nós vamos ver mais uma história, mais uma pessoa que vive pensando no passado, no que aconteceu no seu passado. E toda vez que você fica lembrando do seu passado, lembrando das coisas que aconteceu no seu passado, sentimentos ruins vão surgir no seu coração. E a natureza humana, a natureza carnal tende a alimentar esses sentimentos dentro de você. E esses sentimentos que são alimentados dentro de você vai trazer sobre você o remorso, o ódio, a raiva, a vingança. E você não vai conseguir viver um futuro e nem um presente feliz. Você vai viver uma vida amargurada porque você vive pensando nas coisas do passado, só considerando as coisas antigas. Quando nós olhamos para essa história, para a vida de Herodias, no livro de Marcos, no capítulo 6, do versículo 17 ao 28, vai nos contar a história dessa mulher. A Bíblia diz que Herodias, ela era uma mulher casada com Felipe. Felipe é irmão de Herodes.
E a Bíblia vai dizer que Herodes toma Herodias, se casa com Herodias. E quando Herodes faz isso, a Bíblia vai dizer que João Batista vai o repreender no versículo 17. Vai o repreender dizendo que não é lícito possuir a mulher do teu irmão. É claro que Herodias, como mulher, ela se sente envergonhada. Ela não gosta de ser repreendida. Ela sente raiva porque ela foi repreendida. Até mesmo porque ela está no erro. Ela tem a consciência que está no erro. Mas ela não gosta de ser exortada por João Batista. Talvez ela pensasse: quem é João Batista? Que direito tem de se meter na minha vida? Que direito tem de me repreender? E esse sentimento, ela alimenta dentro dela e vai gerar no coração dela o ódio. E a Bíblia vai dizer que, embora Herodias odiasse a João Batista, porque foi repreendida por ele, Herodes não. Herodes tinha temor. Herodes sabia que João Batista era um homem justo. Herodes sabia que João Batista era um homem de Deus. Tanto que Herodes temia pelo ódio de Herodias. E o que Herodes vai fazer? Herodes manda prender João Batista. Cometeu algum erro? Cometeu alguma injustiça? Não. A intenção de Herodes em prender João Batista está em guardá-lo do ódio de Herodias. Está em protegê-lo do ódio de Herodias. Ele sabia quem era a mulher que estava do lado dele. Mas a Bíblia vai dizer que passa-se os anos, passa-se o tempo, chega o dia do aniversário de Herodes. Herodes, como rei, ele quer dar uma festa e pensa numa festa glamurosa, porque ele vai convidar todos os príncipes da Galileia. Ele quer fazer uma ceia bonita e ele convida a todos para a festa do seu aniversário. E a Bíblia vai dizer que no decorrer dessa festa entra uma moça, quem? Filha de Herodias. E aquela moça entra dançando na festa, e a dança é tão bonita, a dança é tão glamurosa, a dança é tão chamativa, tão perfeita, que encanta todos que estão ali na festa. E encanta tanto que Herodes, talvez num súbito da sua consciência, talvez com algumas taças de vinho na cabeça, ele olha para ela e vai dizer: me pede o que você quiser. Até metade do meu reino eu te darei. E ele faz essa promessa, esse juramento para ela, na mesa diante dos príncipes da Galileia que estavam no seu aniversário. Ou seja, ele não podia voltar atrás com a sua palavra. Ele vai dizer: até metade do meu reino, se você quiser, eu te dou. Irmãos, eu fico me colocando no lugar daquela jovem. Ela sai eufórica daquela festa. É tão estrondosa a proposta que ela não sabe nem o que pedir. Ela não sabe nem o que desejar naquele momento. E ela vai correndo para quem? Para sua mãe. Pedindo que a mãe lhe desse uma orientação. Mãe, ele disse para mim que até metade do reino, se eu pedir, ele vai me dar. Herodias não pensa nem na proposta. Herodias não pensa no que está diante dela. Herodias não pensa no futuro da filha, não. No que ela vai pensar? Ela vai pensar no seu passado. Ela vai lembrar da ofensa que João Batista lhe fez, da vergonha que ele lhe fez passar, dizendo que ela estava em pecado, dizendo que não era lícito Herodes possuir ela, que era esposa de Filipe, irmão de Herodes. Sabe o que ela vai fazer? Ela diz para a filha: pede a cabeça de João Batista em um prato. Eu imagino aquela jovem saindo triste da presença da mãe. E ela vai até a festa, ela olha para Herodes, diante de todos os príncipes, e ela diz: eu quero a cabeça de João Batista em um prato. É tão triste essa história, que a Bíblia vai dizer que Herodes se entristeceu muito. Que Herodes ficou muito triste. E talvez agora, nesse momento, ele vai refletir sobre o que ele fez, um pouco tarde. E agora ele vai ter que pedir o executor para ir até a cela e executar João Batista. E trazer ainda naquela festa a cabeça de João Batista em um prato. Por que isso? Porque uma mulher não conseguiu conviver
com as lembranças do seu passado dentro de si. Não conseguiu perdoar. Ficou alimentando o ódio, a sede de vingança. Ficou espiando, esperando. A Bíblia diz que ela espiava, esperava a oportunidade de se vingar. A oportunidade de colocar para fora o ódio de dentro do seu coração. E a oportunidade chegou. E quando a oportunidade chega, ela não pensa duas vezes. Ela vai pedir a cabeça de João Batista em um prato. Se você ler Marcos, no capítulo 6, no versículo 23, vai dizer que Herodes se entristeceu. Sabe o que eu fico imaginando, irmãos? Vamos supor que isso acontecesse hoje. Que a proposta que foi colocada diante daquela jovem fosse hoje. O que seria hoje essa proposta de Herodes? Vamos supor que hoje seria, eu diria que aquela jovem ganhou na Mega Sena. Aquela jovem tem a oportunidade de escolher e pedir o que ela quiser. Ela tem a oportunidade de mudar a história da sua vida, de mudar a história da vida da sua mãe. Ela podia imaginar um futuro brilhante para ela. Até metade do meu reino te darei. E ela perde tudo isso. Ela não vai experimentar nem a boa, nem a perfeita, nem a agradável. Ela não vai viver um novo futuro, ela não vai enxergar nada de bom, porque ela vai atender ao pedido da sua mãe, que só pensa no ódio, na raiva no seu coração. E a oportunidade de se vingar, de revidar, chegou. E por causa do ódio, ela pede a cabeça de João Batista num prato. Irmãos, quantas pessoas não vivem assim? Quantas pessoas não vivem assim? Alimenta tanto ódio, tanta raiva dentro do seu coração, não consegue perdoar alguém que lhe feriu, alguém que lhe machucou, uma palavra maldita, uma palavra que foi lhe proferida, talvez por alguém até no momento da raiva. A pessoa já nem lembra mais, mas você está alimentando isso dentro de você. E coisas boas estão vindo, se passando na tua vida, chegando na tua casa, e você não enxerga nada de bom. Você não consegue viver nenhuma história nova. A história é sempre a mesma, a vida é sempre a mesma, o sentimento é sempre o mesmo, porque você vive pensando no seu passado, nas pessoas que te feriram, nas pessoas que te machucaram, nos sentimentos que veio no seu coração, que te feriu, no momento da raiva, no momento do ódio, e você fica alimentando isso dentro de você, e você não consegue viver nada. Porque toda vez que você se põe a lembrar de alguma coisa, você vai lembrar do seu passado. E isso não traz nenhum sentimento bom para o teu coração. E essa era a realidade dessa mulher. Sabe por quê? Porque eu não conseguia perdoar. A outra realidade que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite está em 2 Samuel, no capítulo 13, a seguir, porque é toda uma história. Nós vamos ver mais um homem, mais um personagem na Bíblia, que vai perder 2 anos inteiros da sua vida pensando no seu passado, porque não consegue perdoar uma tragédia que aconteceu no meio da sua família. Em 2 Samuel, no capítulo 2, em 2 Samuel, no capítulo 13 a seguir, nós vamos ver a história de Absalão. Absalão é filho de Davi. Absalão tem uma irmã chamada Tamar. E Absalão também tem um irmão chamado Amon. Quando nós lemos toda essa história, a Bíblia vai dizer que Amon vivia muito triste. Amon estava até emagrecendo. E a Bíblia diz que Jonadab vem até Amon querendo saber por que ele, como filho do rei, anda tão triste, está tão magro. Jonadab quer saber se Amon está doente. E ele vai dizer para Jonadab que ele está apaixonado. Só que apaixonado por Tamar, sua irmã. A Bíblia diz que Tamar era uma jovem linda. Era uma jovem formosa. Tamar, filha de Davi, além de linda e formosa, era uma jovem virgem. Então Jonadab, como sagaz como ele era, ele vai dar um conselho infeliz para Amon. Jonadab vai aconselhar a Amon a fingir que está doente. E quando Amon finge que está doente, o rei vai até Amon.
E Amon vai fazer um pedido para o rei. Amon vai pedir para que o rei peça que sua irmã Tamar venha ali fazer bolo para ele comer. E o rei pede para que sua filha vá até a casa de Amon. E ela vai. E a Bíblia diz que ela faz bolo para Amon comer. Mas só que eles não estão sozinhos. Há mais pessoas na casa. E num plano maléfico, num conselho maldito, a Bíblia vai dizer que Amon vai pedir para todos saírem de dentro de casa, porque ele se recusa a comer na frente de todos. Então ele vai pedir para que sua irmã vá ali servir no quarto. E a Bíblia diz que sua irmã vai lhe servir no quarto. E quando ela vai servir a ele no quarto, obviamente ele vai fechar a porta e ele vai agarrar a força. Ela não quer. Ela diz para ele não cometer tal pecado, tal erro. Ela diz que não é assim que deveria se comportar, não faça isso. O que vai ser de mim depois que você fizer isso? Mas ele não está preocupado. E a Bíblia vai dizer que por ele ser mais forte que ela, ele estrupa Tamar. A Bíblia diz que depois que ele estrupa Tamar, ele quer colocar ela para fora. E ela se recusa a sair. Está ferida, está machucada, está com vergonha. E sabe o que ele faz? Ele ordena aos outros. Talvez aos empregados, às outras pessoas que estavam na casa, para que nessa hora pegue ele e coloque de porta para fora. Aí a Bíblia vai dizer que Tamar vai rasgar a sua roupa. Por quê? Porque as filhas do rei usavam roupas coloridas. Porque todas as filhas do rei que eram virgem, era assim que elas se vestiam, de túnicas coloridas. Mas ela vai rasgar toda a sua roupa. Ela vai pegar cinza e vai jogar sobre a sua cabeça. E ela sai pelo meio da rua com as duas mãos na cabeça, clamando, envergonhada, por causa do que o seu irmão fez com ela. Quem é que encontra Tamar? Absalão. E Absalão vai perguntar a ela o que Amon fez a ela. Por que Tamar se comporta assim? Porque era assim que os judeus se comportavam toda vez que eram envergonhados, toda vez que um problema batia na sua porta, toda vez que passava por uma luta, por uma adversidade, vestia-se de saco, rasgava as roupas, jogava cinza sobre a sua cabeça e saía pela rua. Todo mundo que visse uma pessoa nessa condição entendia que ela estava passando por um problema muito grande, enfrentando uma luta muito grande, que algo de muito grave lhe tinha acontecido. E a Bíblia vai dizer que Tamar vai contar para Absalão. Absalão pega Tamar, ele leva Tamar para sua casa. E Absalão fica esperando que seu pai, Davi, vai tomar uma atitude. Que seu pai, Davi, vai fazer uma ação, agir de alguma forma que protegesse Tamar ou que revidasse o que seu irmão lhe fez. Mas a Bíblia vai dizer que nem para mal e nem para bem Davi não toma atitude nenhuma. Davi não se posiciona quanto a isso. E Absalão vai guardando isso. Vai guardando essa raiva. Vai guardando esse ódio. Porque ele não perdoa seu irmão. Ele quer vingar Tamar. Ele quer vingar todo o mal que foi feito a Tamar. E quando nós lemos a Bíblia, vai dizer que, segundo Samuel 13:22, 2 anos ele passa alimentando essa sede de vingança dentro do seu coração. 2 anos ele não tem comunhão com seu pai. 2 anos não frequenta a casa do seu pai. 2 anos não tem relacionamento com a sua família, porque vem alimentando o ódio, a raiva, a sede de vingança no seu coração, e esperando uma oportunidade de revidar todo o mal que foi feito à sua irmã. Será que tem pessoas que vivem assim no nosso meio? Será que essa é a realidade de algumas pessoas? Com certeza. Com certeza existem pessoas que estão vivendo nessa condição. 2 anos sem comunhão. 2 anos sem paz. Porque não consegue liberar perdão. A Bíblia vai se vingar. Chega um dia chamado a Festa da Tosa. 2 anos. E talvez Davi entende que esquecimento quer dizer perdão. Mas esquecimento não quer dizer perdão.
Porque Davi acha que o fato de ter passado 2 anos, Absalão não vai fazer mais nada. Passou 2 anos, Absalão já esqueceu. Passou 2 anos, Absalão não vai lembrar de mais nada, mas está enganado. Então, quando chega o dia dessa festa, Davi não quer ir. Davi vai pedir para Absalão ir. E a Bíblia vai dizer que Davi vai pedir para Absalão ir e os seus demais irmãos. E Absalão vai chamar Amon. E talvez Amon pense que esquecimento também quer dizer perdão. Porque passou o tempo, passou 2 anos, Absalão não fez nada, Davi também não fez nada. E aí sabe o que vai acontecer? Absalão vai para a festa junto com Amon e Davi não vai. E Absalão vai dar uma ordem. Sabe qual é a ordem que Absalão vai dar? Vocês vão embebedar ele de vinho. Vão deixar ele alcoolizado de vinho. E quando tiver a oportunidade de matá-lo, eu vou matá-lo. E assim aconteceu. Por quê? Porque ele viveu 2 anos alimentando isso no coração dele. 2 anos sem ter comunhão. 2 anos sem ter paz. E existem pessoas que vivem assim. Tem pessoas que não é 2 anos, é 20, 30, 40 anos. Não tem comunhão com a sua família. Por causa de alguma tragédia que aconteceu na sua família. Talvez, eu não sei qual é a tragédia, mas você não consegue liberar perdão para o seu pai. Você não consegue liberar perdão para sua mãe. Você não consegue liberar perdão para o seu marido. Você não consegue liberar perdão para o seu filho. Por causa de uma tragédia que aconteceu há 10, 20, 30 anos atrás. E você vive com esse sentimento guardado dentro de você. Você tem paz? Não. Você é feliz? Não, não pode ser feliz. E você acha que porque passou 20, 30 anos, isso foi esquecimento. Isso não foi esquecimento. Porque perdão não é um esquecimento. Perdão não é um sentimento. Perdão é uma atitude. Absalão esperava que o seu pai tomasse uma atitude. Absalão esperava que o seu pai resolvesse o problema de dentro da sua casa. Absalão esperava que seu pai fizesse alguma coisa. Mas ele não fez nada. Por quê? Porque esquecimento, porque o tempo que se passou não é perdão. Mas perdão é uma atitude. É quando você reage diante de um problema. É quando você resolve de vez eliminar essa ferida que te machuca todo dia quando você lembra do passado. É quando você resolve, quando você entende que você precisa resolver esse problema que você vive com ele aí há 20, 30 anos. Entalado na sua garganta. Uma palavra que foi dita a você que você não consegue perdoar essa pessoa. Uma brincadeira que fizeram. A perda de um luto que você não se conforma com ela. E você vai guardando isso dentro de você. E você não consegue ser feliz. Porque você vai alimentando tudo isso dentro de você. E eu vim aqui para te dizer uma coisa. É muito forte o que eu vou te dizer. Perdão não é um sentimento. Perdão é uma atitude. Se você está esperando sentir no seu coração para perdoar, você não vai perdoar nunca. Você precisa perdoar para sentir. Mas como assim perdoar para sentir? Perdoar para sentir. Quando nós lemos Lucas, capítulo 17, do versículo 3 ao 4, e eu gostaria de ler com você. Olha o que é Jesus quem diz. Lucas, capítulo 17, versículo 3 ao 4. Olhai por vós mesmo. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele arrepender, perdoa. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. E você está vivendo aí há 30 anos com isso. E Jesus está dizendo que se ele te pedir perdão 7 vezes você tem que perdoar. E o texto vai dizer, olhai por vós mesmo. É eu que tenho que olhar para mim. Sabe o que eu vejo com isso? Eu não perdoo porque eu estou certa. Você não deve perdoar se você está certo ou errada. Você perdoa para ser livre.
Você perdoa para você viver em paz. Você perdoa para ter comunhão. Você perdoa para você viver tranquila. Você perdoa para você poder viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você perdoa para você poder viver o novo de Deus na sua vida. Enquanto você não entender que perdão não é um sentimento, que perdão é uma atitude, você não vai conseguir fazer com que viver o que o Isaías nos aconselha. Eis que faça uma coisa nova. E o texto vai dizer, porventura não a percebeis? Você não vai perceber, você não vai enxergar, você não vai viver o novo de Deus na sua vida se você não perdoar. Se você não entender que é uma atitude que você precisa tomar. Que atitude? É isso mesmo que você está pensando. É isso mesmo que está passando pela tua cabeça. É você ir até o teu pai e pedir perdão. Mas eu não errei, é mesmo você sabendo que você está certa, que você não errou, que a parte errada é a outra pessoa, é por causa disso que você tem que pedir perdão. Depois que você for até a pessoa e pedir perdão, depois que você tomar a atitude, o sentimento vem dentro do seu coração. O sentimento chega no seu coração. Qual é o sentimento? O sentimento de paz. É quando você sente que você perdoou e que você foi perdoada. Aí você fala assim, talvez você diga, sabe por que você está dizendo isso, missionário? Porque não passou por isso, porque não é com você, porque é muito fácil olhar para os personagens bíblicos que viveram isso, que sentiram isso, que não conseguiram perdoar. Por que eu tenho que conseguir? Será que é possível? Eu, com a minha natureza carnal, eu, ser humano que sou, sujeito aos sentimentos da minha carne, sujeito ao ódio, sujeito à raiva, sujeito à vingança. É possível eu viver uma tragédia dessa? É possível eu ser injustiçada? É possível eu ser traída? É possível eu ser enganada? É possível eu ser ferida por palavras? Conseguir perdoar estando certa? É possível? É possível. Porque eu te apresentei tantos personagens, te apresentei Absalão, que não conseguiu, por causa do passado, viver uma sede de vingança. Herodias, que por causa do passado alimentou o ódio no seu coração. Judas, que por causa do passado alimentou o remorso no seu coração. Mas agora eu gostaria que você examinasse comigo a história de José. Eu não preciso nem te contar a história de José, porque é uma história muito conhecida. Mas eu fiquei apaixonada pela história de José somente com um texto que eu li a respeito de José. Porque para quem conhece a história de José, você sabe que José foi enganado. Por quem? Pelos teus irmãos. Foi enganado, foi vendido como escravo, foi traído, foi esquecido na prisão por seu amigo. Mas a Bíblia vai dizer que acontece uma reviravolta na vida de José. Qual é a reviravolta? De escravo, de preso, ele vai se tornar governador. Olha que tremendo. Então, como governador, ele tem a oportunidade que Judas teve, ele tem a oportunidade que Absalão teve, ele tem a oportunidade que Herodias teve, de revidar todo sentimento carnal, todo o ódio, toda a raiva, todo sentimento ruim que ele carregou dentro dele por ser traído por seus irmãos, mas ele não faz isso. Ele tem a oportunidade de revidar, mas em Gênesis, no capítulo 45, e eu gostaria de ler, vamos para a Bíblia, Gênesis no capítulo 45, olha o que a Bíblia diz. Eu sinto a presença de Deus, eu sei que Deus está falando com pessoas nessa noite. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando com você. E tem mais, eu sei que a palavra está doendo, porque ela é confrontadora. Mas a palavra do Senhor, ela não vem para massagear ego de ninguém. A palavra do Senhor, ela vem para te libertar. Te libertar do ódio, te libertar da prisão, te libertar de toda a prisão, de todo julgo que o seu sentimento, que o sentimento do passado traz sobre você e te impede de viver o novo de Deus, de experimentar o novo de Deus. Gênesis no capítulo 45, o versículo 14.
Olha o que a Bíblia vai dizer. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também no seu pescoço. E é difícil perdoar. É difícil liberar perdão a pessoas que nós não ferimos, mas que nos feriram. Por que que é difícil? E nós vamos entender isso quando nós vemos em Gênesis 45 e o versículo 2. Olha por que que é difícil. E levantou a sua voz com choro. Não foi qualquer choro. Foi com gemidos da sua alma. Foi com um choro de dor. Por quê? Porque o texto vai dizer, de maneira que os egípcios o ouviram. E a casa de Faraó o ouviu. Ele deve ter entrado em um determinado cômodo, em um determinado lugar, em que ele olha para a realidade que ele está vivendo, para a oportunidade que ele tem naquele momento e para a escolha que ele tem que fazer. Ou ele vai perdoar, ou ele vai revidar. E a Bíblia diz que ele chora, mas ele chora de um choro tão doído, um choro tão dolorido, que toda a casa de Faraó ouviu José chorando, que toda a casa de Faraó, que os egípcios também ouviram José chorando, porque eu imagino que ele gritava com a sua alma, gritava para que aquela dor que ele estava sentindo dentro dele pudesse sair. Sabe por quê? Por que que é difícil? Porque perdoar dói. Porque perdoar quem nos feriu dói. Aleluias. Porque vai trazer na sua memória lembranças de um passado que te machucou. Lembranças de um passado que te feriu. Lembranças de um passado que te doeu muito. Então foi melhor para você esconder isso dentro de você. Esquecer, você que pensa que esqueceu dentro de você. E levar sua vida adiante. Mas você não consegue ter paz. Você não consegue dormir. De vez em quando você se pega lembrando disso, pensando nisso. E toda vez que você lembra, toda vez que você pensa, dói. Por quê? Porque você não perdoou. Quando você lembrar do passado de modo que não te doa mais, aí você vai entender o que é perdão. Aí você vai entender o porquê de liberar perdão. Não é porque você está certa, mas você libera perdão para você viver em paz. Você libera perdão para você estar em paz. É por isso que José chorou, sabe por quê? Porque na hora que ele chorou, ele lembrou de quando ele foi atrás dos seus irmãos a pedido do seu pai, e eles jogaram ele dentro de um buraco. Mentiram para o seu pai. José vai lembrar de quando ele foi vendido como um escravo pelos seus próprios irmãos. José vai lembrar de quando ele foi preso, foi parar numa prisão por um crime que ele não cometeu, porque agiram injustamente contra ele. José vai lembrar de toda a consequência que veio a sua vida inteira, de todas as tragédias que veio sobre ele, porque os teus irmãos o venderam, porque os teus irmãos o traíram. E ele vai lembrar de tudo isso, e todo esse sentimento dói dentro dele. Então ele chora, ele rasga sua alma para poder sentir em paz. Aí sim, ele consegue viver em paz com seus irmãos, ele vai liberar perdão. É por isso que a Bíblia vai dizer que quando você for orar e você tiver alguma coisa contra alguém, você tem que perdoar. Quando você entregar a sua oferta no altar do Senhor, se você tem alguma coisa contra alguém, perdoa esse alguém primeiro, depois você entrega a sua oferta. Isso é difícil? É difícil. Mas quando você experimentar, quando você ousar a fazer isso, quando você sentir o que é perdão e perdão de Deus, meu irmão, não tem preço que pague essa paz. Não tem preço que pague essa alegria. Não tem preço que pague você viver o novo de Deus. Aleluias. Aleluias. Em nome de Jesus. Aí talvez você pense, mas a pessoa está tão longe, mas eu não sei como ir até ela. Ou talvez a pessoa já se foi. Eu vou te dar um conselho. Quando você dobrar o joelho para orar, você vai dizer, Senhor, eu libero perdão sobre a vida de João. Eu libero perdão sobre a vida de Maria. Eu libero perdão sobre a vida de Ciclano. Sobre a vida de Bertano.
porque me feriu, me machucou, mas hoje eu quero viver em paz. Mas se você tem a oportunidade de ir até essa pessoa, crie coragem, meu irmão, e vai. Vai até o seu pai, vai até o seu irmão, vai até o seu marido. E mesmo que chorando, e mesmo que em soluços, e mesmo que isso te custe muito e te doa muito, faça isso. Libere perdão para você ter paz na sua alma, para você se ver livre desse jugo do passado que não permite você viver o novo de Deus e nem experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Não permite você perceber o novo de Deus. É por isso que a palavra diz: porventura não a percebeis, que uma coisa nova eu faço agora. Porém, caminhos no deserto, rios no ermo. Você vai viver uma nova história na sua vida. Você vai viver coisas que você nunca viveu. Depois que você tiver coragem e liberar o perdão. Segundo uma pesquisa, uma estatística feita sobre pessoas que estão internadas em hospitais hoje, de 60% a 70% das pessoas que estão internadas nos leitos de hospital são pessoas que sofrem de doenças psicossomáticas. O que é isso? É doença da alma. Sabe por quê? Doença da alma? Porque o seu corpo não foi feito para armazenar lixo. O que é lixo? É o ódio, é a raiva, é a vingança. É tudo aquilo que falaram, que fizeram, que aconteceu lá no passado, que toda vez que você lembra te machuca e te dói e você não consegue perdoar. Isso vai ficando dentro de você e isso é um lixo da alma. E isso tem que sair de dentro de você de alguma forma. Como é que isso vai sair? Se não sair com um pedido de perdão, vai sair através de uma doença. Vai sair através de um câncer. Sai através de uma úlcera. Sai através de uma gastrite. Sai através da depressão. Sai através da ansiedade. Doenças da alma. Doenças psicossomáticas. Toda vez que você se vê sentindo o sentimento de ódio, de raiva, você sabia que é produzido no teu estômago um suco gástrico, o mesmo suco gástrico que é produzido quando você ingere alimento, só que ali você não está ingerindo nada, a não ser o lixo da alma. E aí quando você ingere esse suco gástrico, destrói as paredes do teu estômago, aí você sente dor no estômago, aí você vê sentindo uma úlcera, aí você se vê tomando direto omeprazol, porque ninguém entende as dores que você tem no teu estômago, porque são produzidas porque você sente muito ódio, muita raiva, muita tristeza. E a palavra do Senhor para a sua vida é: seja livre. Libere perdão. Libere perdão para você viver em paz. Libere perdão para você ter paz. Libere perdão para você viver tranquilo. Para você ter a certeza que se Jesus vier hoje, você sobe, porque você não armazena lixo dentro de você. Por quê? Porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Desde que a única coisa que venha habitar dentro de você, a única coisa que venha invadir a sua alma, seja a presença de Deus. A presença que te limpa, que te sara, que te cura. A presença que te traga paz. Eu quero orar por você nessa noite. Aleluias. Quando eu estudava essa palavra, eu senti muito a presença de Deus. E o Espírito Santo de Deus falava comigo que tem pessoas que estão me ouvindo que se encontram nessa situação. Pessoas que são até mesmo evangélicas. Mas que você sabe dentro de você mesma que você precisa liberar perdão. Que você precisa ir até alguém liberar o perdão. Para você viver em paz. Aleluias. Para você se sentir em paz. Eu quero orar por você nessa noite. Eu gostaria que você entendesse. Eu vou repetir. Perdão não é um sentimento. Perdão é uma atitude. Tome a atitude de liberar perdão. Tome a atitude de perdoar. Ah, eu não tenho ninguém a perdoar. Mas você já se perdoou? Existem pessoas que estão aqui que não é outras pessoas que você tem que perdoar, você precisa perdoar você mesma. A oportunidade que você deixou passar e que você perdeu e você não se conforma por causa disso.
Talvez coisas que você gostaria de estar vivendo hoje, você não está vivendo, porque perdeu grandes oportunidades, porque deixou passar batido e você não se perdoa por causa disso. E você precisa se perdoar. Você precisa se perdoar. Você precisa se ver livre de todo esse jugo, de toda essa angústia, de toda essa amargura, de toda essa tristeza. O Senhor Jesus te perdoa nessa noite. O sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado. A Bíblia diz que Satanás, ele é acusador. Talvez ele fique aí na sua consciência te dizendo, você não pode adorar. Você não pode ser crente. Você não pode falar do amor de Deus. Você não pode pregar a palavra. Você não pode louvar o nome de Deus. Porque olha o que você fez há 30 anos atrás. Olha o pecado que você cometeu há 20 anos atrás. E ele fica querendo te acusar na tua mente. O teu erro, o teu pecado, a tua traição, a tua injúria. Mas eu vim aqui para te dizer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repreenda todo espírito acusador. Todo sentimento que está aí, todo pensamento maligno que está aí acusando a tua mente. E seja livre para adorar. Porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Aleluias. Ele é fiel e justo para te perdoar se você se arrepender. Glória a Deus, eu gostaria de orar por você. Gostaria de fazer um pedido encarecidamente, você que me ouviu, que aprendeu da palavra do Senhor, que o Espírito Santo falou com você, nos ajude. Se inscreva no nosso canal, Missionária Raquel Cardoso, que é um segundo canal do pastor Carlos Cardoso, Apocalipse na Veia. Nós fizemos esse canal como uma segunda alternativa, caso o canal do pastor Carlos Cardoso saia do ar, ele continuará nesse canal, pregando, fazendo também as suas lives. Quero agradecer a todos, eu sei que muitos que estão aqui acompanham as lives do pastor Carlos Cardoso, porque conseguimos atingir os 50 pessoas inscritas e estamos muito felizes por isso. Quero agradecer a você que tem abençoado o nosso ministério, que tem permitido nos entrar na tua casa através dessas lives para transmitir a palavra de Deus. E quero agradecer a você que também tem compartilhado essas lives e permitido que essa palavra chegue em outros lares, em outras casas, em outras famílias. Nós estamos orando por você. Eu e o pastor Carlos Cardoso, nós estamos num propósito desde domingo, pela sua vida, pela sua família. E nós estamos aqui com um único objetivo. É que você seja livre para adorar a Deus. É que a tua alma seja salva de todo pecado, de todo jugo. Que salvação chegue na tua casa e libertação pelo poder que há no nome dele. Amém? Eu quero orar por você nessa noite. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. E em nome de Jesus, hoje, agora, nesse momento, você vai trazer todo sentimento que te feriu, que te magoou, que te machucou, todas as lembranças do passado que te atormenta, você vai trazer ela no teu pensamento agora, nesse exato momento, e nós vamos orar. E você nessa noite, nesse momento, você vai se ver livre de toda essa dor. Você vai se ver livre do ódio, da tristeza, da amargura, da angústia, da depressão que leva você a ficar trancado dentro de um quarto porque não conseguiu perdoar alguém. Você vai se ver livre do sentimento da ansiedade que fica dentro de você por causa de um passado que você não consegue conviver com ele. Você vai colocar a mão no teu coração como um ato profético e você vai trazer à tua memória esses sentimentos, esses pensamentos, essas lembranças. E hoje você vai se sentir em paz. Hoje você vai se sentir livre. Hoje o Espírito Santo de Deus te abraça e te perdoa de todo o teu jugo, de todo o teu pecado, de todo o teu ódio, de toda a tua ira e de toda a tua raiva que vem alimentando você. Hoje você vai ter paz pelo poder que há nessa palavra, na palavra de Deus, a palavra que limpa, que sara, que cura todas as feridas. Põe a mão no teu coração, eu quero orar por você.
Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus. Aleluias. É pelo poder que há na tua palavra, Senhor, que eu oro por essas vidas que ouviram e aprenderam da tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, todo jugo opressor que está sobre essa mente, sobre esse pensamento, que vem para condenar, que vem para oprimir, que vem para escravizar, ó Deus, que não permita essa pessoa se sentir livre para adorar o teu nome, que não permite essa pessoa sentir paz dentro da sua casa. Ó Deus, eu oro por este homem, por esta mulher, Senhor, que, ó Pai, precisa se ver livre das palavras que feriram, precisa se ver livre das oportunidades perdidas, precisa se ver livre, ó Pai querido, dos desejos que não alcançou, dos objetivos que não conseguiu alcançar na vida e não se perdoa por causa disso. Ó Deus, em nome de Jesus eu oro por esta mulher, por este homem, por este irmão, por esta irmã, para que eles venham, ó Pai, nessa noite se perdoarem, para que eles venham conseguir perdoar o teu próximo, perdoar o teu cônjuge, perdoar o teu pai, perdoar a tua mãe, perdoar o teu irmão, perdoar aquele que o feriu, perdoar aquele que te machucou, perdoar, Senhor, para que essas lembranças não venham mais lhe machucar, para que essas lembranças não venham mais lhe doer. Ó Deus, esse homem, essa mulher que chora agora, Senhor, assim como José chorou, rasgando a sua alma, ó Pai querido, se vendo livre de todos os sentimentos ruins, para que pudesse, Pai, viver o novo do Senhor, para que pudesse experimentar a boa, perfeita e agradável do Senhor, porque assim ele conseguiu viver em paz, em comunhão com os teus irmãos e com os pais. Ó Pai, eu profetizo isso sobre a vida dessas pessoas, que a comunhão volte a esse lar, que a comunhão volte para esse relacionamento, que a comunhão volte para esta casa. Ó Pai, que o perdão do Senhor seja liberado, aleluias, sobre essa vida, que o perdão do Senhor seja liberado sobre esse ministério, que o perdão do Senhor seja liberado sobre este casamento agora, em nome de Jesus. Todo jugo maligno, toda opressão maligna, eu te dou uma ordem, na autoridade que há no nome de Jesus, na autoridade que há na tua palavra. Sai dessa casa agora, sai desse pensamento agora, sai desse coração agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, perdoando e sendo perdoada. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.